Você sabe o que é um fundo de investimento? Você quer investir como os milionários? Você sabia que existem fundos de investimentos em renda fixa? E eu não estou falando do Porta dos Fundos, aquele canal de YouTube. Eu estou falando em como você pode investir o seu dinheiro de forma simples, prática, rentável e segura. Meu nome é Viviane Ferreira, eu sou consultora de investimentos credenciada pela CVM e criadora do melhor curso online de finanças para mulheres. E eu vou te mostrar as vantagens dos fundos para você poder fazer bons investimentos. Se você é nova aqui no meu canal, seja muito bem-vinda e aproveite para deixar aqui o seu joinha, se inscreva clicando ali no quadradinho vermelho e assim você vai me ajudar a levar essas informações para cada vez mais pessoas. Durante 10 anos eu trabalhei em empresas de distribuição de fundos, eu montava a carteira de investimentos em fundos dos meus clientes e eu tive cerca de 100 milhões de reais dos meus clientes sob o meu acompanhamento. Semanalmente eu tinha reunião com os gestores dos fundos para entender as estratégias, os controles de risco e o resultado dos fundos. Foram mais de 500 reuniões. Por isso, eu me tornei especialista nesse assunto e é por isso também que eu gosto tanto de fundos e eu vou te contar as 5 vantagens dos fundos de renda fixa e em quais momentos investir em fundos pode ser mais interessante do que investir no Tesouro Direto. Mas antes, vamos esclarecer primeiro o que são fundos de investimentos. Fundos de investimento é uma maneira prática de você compartilhar um serviço profissional com outras pessoas. É como um clube de lazer, sabe? Aquele clube que você compra um título, paga uma mensalidade e aí você pode entrar no clube, ir na piscina, caminhar, fazer esportes, usar as quadras, ir nos restaurantes, que geralmente tem um custo até menor. Tem clube aqui em São Paulo que oferece até escola para as crianças. E você paga a mensalidade e no clube tem piscina limpa, com o cuidado de uma equipe profissional, mas você não paga o piscineiro, o professor de ginástica sozinha. Você divide isso com outros sócios. No fundo de investimento é a mesma coisa. O fundo tem um profissional experiente do mercado financeiro que é o gestor do fundo. Ele tem uma equipe de analistas que acompanham a economia, as notícias, os títulos que o fundo vai investir, ou seja, que vai colocar o seu dinheiro e o de todos os outros cotistas do fundo. É assim que se chama. No clube, você é sócio. E aqui no fundo, você é um cotista, porque quando você coloca o dinheiro no fundo, você compra cotas de acordo com o tanto de dinheiro que você vai colocar lá no fundo. Assim, o gestor e a sua equipe profissional fazem o investimento por você. Eles investem por você. Vivi, mas o que eles vão fazer com o meu dinheiro? Eles vão comprar uma ação de uma empresa e que eu posso perder tudo? No caso do fundo de renda fixa, não. Um fundo de renda fixa não pode jamais comprar ação de uma empresa, porque existe uma lei, um regulamento do fundo que o gestor ele cumpre. E todo fundo tem uma política de investimento, um regulamento. Gente, é igual remédio. Todo remédio tem uma bula e que traz lá uma série de informações, os componentes, para que serve o remédio, os efeitos colaterais e também como tomar o remédio. Uma vez eu tive que tomar um remédio. Sabe aquele remédio que quem tem câncer de mama depois precisa tomar por 5 anos, agora mudou para 10 anos? Aí na primeira vez que eu fui tomar esse remédio, eu li a bula e eu quase caí para trás. Eu pensei, bom, não sei se eu prefiro morrer do câncer ou dos efeitos colaterais desse remédio. Mas deu tudo certo. Eu não morri, nem de um nem de outro. E eu estou aqui, graças a Deus. E você também vai sobreviver a esse vídeo e aos fundos. Os fundos, eles têm uma bula e que tem várias informações que você pode olhar. O mais importante para você olhar de cara é a lâmina do fundo, que é um documento que tem em PDF nas corretoras
E você pode olhar o perfil do fundo, as taxas que ele cobra e a rentabilidade. Os fundos mais interessantes estão nas corretoras de valores, nos bancos digitais, porque eles têm taxas de administração menores e são de gestores independentes. Então já vou me adiantar. Quanto que custa para investir em fundos? O fundo cobra uma taxa de administração que é cobrada dos cotistas. Por exemplo, tem fundo de renda fixa que cobra 0,30% ao ano. Isso significa que essa taxa é dividida pelo número de dias úteis que tem no ano e cobrado um pouquinho a cada dia. E ela é descontada da rentabilidade do fundo. Então, quando você olha a lâmina do fundo, aquela rentabilidade que aparece ali já desconta a taxa de administração. Só não desconta o imposto de renda, porque o imposto de renda depende do tempo que você vai ficar com o dinheiro lá no fundo. Ele vai diminuindo ao longo do tempo, depois de 2 anos vai para 15%. Uma referência aqui, gente, é que é interessante a gente ter fundos, procurar fundos que vão ter uma taxa de administração menor que 0,80% ao ano. Nos fundos de varejo, nos bancões, essa taxa costuma ser mais alta e aí come muito a rentabilidade do fundo e acaba não valendo a pena. E quem que pode investir nos fundos? Os fundos, eles têm um valor inicial para você fazer o primeiro investimento, um valor também de movimentação mínima e um valor de saldo mínimo. Se você tem esse valor inicial mínimo, você pode investir no fundo. Cada fundo tem um valor diferente e tem a sua regra. Por exemplo, tem fundo que tem um valor mínimo de aplicação de R$1.000. O valor de movimentação é o valor mínimo para você tirar ou colocar dinheiro no fundo. Pode ser que esse valor seja, por exemplo, de R$100. Então, se você quiser aplicar ou resgatar R$10 desse fundo, pode? Não, tem que ser no mínimo R$100. Saldo mínimo é o saldo que o fundo aceita por cotista. Se for para ficar com um saldo menor do que aquele que ele define, aí não pode, você também precisa resgatar tudo. Você pode investir em fundos de renda fixa sempre que quiser. Você transfere o dinheiro da sua conta na corretora ou para o banco digital, entra lá na conta pelo site, escolhe o fundo, o valor a investir e pronto, feito o investimento. Para escolher um fundo, você vai olhar a lâmina, a rentabilidade dos fundos, principalmente nos últimos 12, 24 e 36 meses. E aí vai comparar com o CDI. Se o fundo rendeu nesses períodos menos que o CDI, não vale a pena. É melhor você ficar no Tesouro Direto, porque quase 100% do CDI você já tem lá no Tesouro Selic. Agora, se o fundo rendeu mais que o CDI, igual ou mais que o CDI, aí já vale a pena. Aí, depois de olhar a rentabilidade, você vai olhar o prazo de resgate do fundo, que é em quanto tempo o dinheiro entra na sua conta ao pedir o resgate. Tem fundo que é D mais 0, significa que demora 0 dias para entrar na sua conta, ou seja, entra no mesmo dia que você pedir o resgate. Se for D mais 1, demora 1 dia, você pede num dia, vai entrar no outro dia. Tem fundos, pode ser D mais 10, D mais 90, enfim. E aí ele vai demorando 90 dias para entrar na sua conta, 10 dias para entrar na sua conta. Então, por isso que é tão importante olhar o prazo de resgate do fundo. Então, se a aplicação for para sua reserva de emergência, sua reserva de sossego, você precisa sempre ter uma parte em D0. Então, agora vamos falar das 5 vantagens de se investir em fundos. São elas. Primeiro, é que você está contratando um gestor e uma equipe profissional para cuidar do seu dinheiro. Segundo, segurança. A escolha dos investimentos é feita por uma equipe profissional e que possui critérios de risco na gestão do fundo e também o patrimônio ele fica separado do patrimônio do banco. Ele é uma outra empresa e é por isso que ele não precisa do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Terceiro, a facilidade. Você não precisa ficar escolhendo o título na hora de aplicar e nem na hora de resgatar. Quarto, tudo no mesmo lugar. Você aplica, por exemplo, todo mês, você vai aplicar sempre no mesmo lugar.
É diferente do que colocar no Tesouro Direto, que nem todo mês tem o mesmo título disponível. Quinto, rentabilidade. Terá mais rendimento do que em muitos investimentos e também conta com um relatório consolidado do fundo para saber ao certo quanto que o seu dinheiro rendeu. É por isso que os grandes investidores investem em fundos. O mercado de fundos está mais fácil de acessar e eu acredito que você também pode investir como os grandes investidores. Antes, nós tínhamos fundos que o investimento inicial era de 50, 100 mil reais e por isso investir em Tesouro Direto e CDB era a opção mais rentável para quem tinha pouco dinheiro. Mas atualmente temos bons fundos com valores iniciais menores, de R$ 1.000, 500 e até R$ 100. Então, as ferramentas dos milionários estão cada vez mais chegando a todos. Se você tem dúvidas sobre fundos, escreve aqui embaixo para mim nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve aqui no canal, clica no retângulo vermelho para você me ajudar a fazer esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Deixa também o seu joinha e manda para suas amigas. Muito obrigada por me ajudar nessa missão para vivificar e enriquecer as pessoas. E até o próximo vídeo.